Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vídeo importantíssimo, né? Revisão da vida toda foi aprovada no STF. Recebi uma enxurrada de perguntas aqui no YouTube, seja no WhatsApp do nosso escritório e tudo mais. E a gente está aqui para te explicar certinho como ficou essa decisão do STF, quais os fundamentos que você vai utilizar aí para fazer essa revisão da vida toda, o que você tem que saber antes de entrar com o processo, passo a passo, direitinho, tá bom? Se não é inscrito aqui no nosso canal, já vou deixar aqui para você inscrever, tá? Aqui no nosso canal Braghini Torre. Lembrando, né? Não custa nada, não é cobrado nenhum valor, você vai ter todo acesso a conteúdo aí de forma gratuita. Então inscreva-se no canal e ative as notificações, que sempre que sair informação relevante e importante como essa que a gente está trazendo aqui para você, você vai ficar por dentro, tá bom? Então, primeiro, o tema que a gente vai discutir nesse vídeo é a revisão da vida toda, que nada mais é, né, do que o nome conhecido para a revisão de um benefício para afastar a regra de transição e aplicação aí da regra definitiva nos cálculos das aposentadorias. E aí o primeiro ponto que a gente tem que entender é quais aposentadorias têm direito de fazer essa revisão. Tem direito de fazer as revisões das aposentadorias concedidas, né, entre 1999 e 2019. Já vou trazer as datas certinho. Então, se você não aposentou entre 1999 até 13 de 11 de 2019, você não tem direito de fazer essa revisão. Então, para todos aqueles segurados que aposentaram em 2020, 2021, agora 2022, não têm direito a essa aposentadoria, estão excluídos dessa revisão aí da vida toda, perfeito? Nós vamos entrar lá no site do tribunal, né, do STF, do Supremo Tribunal Federal, para você entender a decisão deles, e depois a gente vai entrar na legislação para você entender certinho como que essa revisão se aplica, perfeito? Bom, então primeiro passo, lembre que a gente já falou várias vezes dessa revisão da vida toda, eu vou deixar o link aqui no card também explicativo, onde eu detalho passo a passo todos os fundamentos, já faz uns 2, 3 anos que a gente já explicou sobre essa revisão, dá uma olhadinha nesse link se você tiver alguma dificuldade. E eu vou explicar para você aqui também. Então vamos lá, primeiro entender o que o STF fez, vem com a gente para a tela. Então aqui, julgamento do STF, veja que a gente aqui está na página, pessoal, do STF, importante, né? Sempre que você for buscar alguma informação, busque em órgãos ou em sites, tá? Que sejam referências, né? Então aqui o STF, revisão da vida toda, é constitucional. Vamos entender o que eles discutiram aí, né? Por maioria de votos, o colegiado entendeu que deve ser aplicada a regra mais benéfica no cálculo da aposentadoria. Então, olha só, o plenário do Supremo, né, STF, concluiu nesta quinta-feira, que foi a semana passada, o julgamento sobre a chamada revisão da vida toda. Então, por maioria de votos, o colegiado considerou possível a aplicação de regra mais vantajosa à revisão da aposentadoria de segurados que têm ingressado no regime geral de Previdência Social antes da Lei 9876 de 99, que criou o fator previdenciário e alterou a forma de apuração do salário de contribuição para efeito do cálculo de benefício. Então foi basicamente isso, né? Então a regra de transição, olha só, o recurso extraordinário foi interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então o STJ já entendia como válido, né? A revisão da vida toda, faltava o STF, que havia garantido a um beneficiário filiado ao regime geral, antes da Lei 9876 de 99, a revisão de sua aposentadoria com a aplicação da regra definitiva, que é o artigo 29 da Lei 8.203 de 91, por ser mais favorável ao cálculo do benefício que a regra de transição. Então, para os segurados filiados antes da edição da lei, né, a regra transitória abrangia apenas 80% das maiores contribuições posteriores a julho de 94, período do lançamento do Plano Real, que controlou a hiperinflação. Já a regra definitiva leva em consideração 80% do salário de contribuição de todo o período contributivo. Então vamos verificar a tese definida. A tese ficou assim, olha só. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876, de 26 de 11 de 99, então o segurado que aposentou depois do dia 26 de 11 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela emenda constitucional em 103 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável. Então volta aqui.
Então veja, são para todos os segurados que aposentaram entre 26 de novembro de 99 até 13 de novembro de 2019. Então para quem aposentou dentro desse circuito, né, dentro desse período, e que seja mais favorável à regra definitiva, ao invés da regra transitória, você vai conseguir fazer essa revisão. Bom, agora nós vamos ler a legislação para você entender. Eu vou ler ela com bastante calma, para você entender o que é uma regra definitiva, o que é uma regra transitória e por que teve esse conflito. Lembrando, né, não entre com o processo sozinho, não entre com o processo sem fazer cálculo para verificar se é viável ingressar com essa revisão. Tem muitas pessoas querendo entrar com esse processo sem antes fazer os cálculos, pessoal. É importantíssimo você entender se é viável ou não. E como que funciona o cálculo antes da gente ir lá para a legislação específica. O cálculo da sua aposentadoria, que foi aposentado de novembro de 99 até novembro de 2019, ele leva em consideração 80% das maiores contribuições com início em julho de 1994 até a data de entrada do teu requerimento de aposentadoria. Então, o INSS pegou essas contribuições, fez um cálculo de 80% das maiores contribuições, aplicou o fator previdenciário e deu o valor da sua aposentadoria. O que essa revisão da vida toda tem como objetivo? Tem como objetivo pegar as contribuições anteriores a 94. Então, ele vai pegar desde a sua primeira contribuição, vamos imaginar que você começou a contribuir lá em 1973, até a data de entrada do seu requerimento, ou seja, 30, 35 anos de contribuição. Se eu pegar todo esse período, somar tudo isso, fazer uma média aritmética simples, levando em consideração 80% das maiores contribuições, aplicar o mesmo fator e verificar. Olha, se a gente pegar todo esse período contributivo seu, desde 1970 até a data de entrada do requerimento, o valor da sua aposentadoria está sendo maior do que se a gente pegar de julho de 94 até a data do requerimento administrativo. Então é isso que a revisão da vida toda basicamente faz. Ela pega desde o início da sua contribuição e faz a soma. E por que é importante você calcular? Porque à época a gente tinha várias moedas. Tivemos o cruzeiro, o cruzado, tivemos a URV. Então o profissional tem que ser da área previdenciária para fazer esse tipo de cálculo, porque precisa converter todas as moedas da época, lançar essas moedas, atualizar elas para valores atuais e aí sim apurar essa média contributiva para verificar, olha, realmente é viável ou não é viável entrar com o processo judicial. Então, primeiro passo, né? Contratar um advogado aí de sua confiança e calcular isso direitinho antes de entrar com o processo, tá? Não vai entrando com o processo sem ter valores exatos na mão, porque isso pode te dar muito problema e você vai tumultuar o judiciário e dependendo da sua renda, eles têm que pagar a sucumbência, então vai te dar dor de cabeça. Calcule primeiro para evitar transtornos futuros, perfeito? Bom, entendido que você tem que calcular, entendido o que é basicamente a revisão da vida toda, vamos lá, né, para a legislação para você entender o que é uma regra transitória e o que é uma regra definitiva. Vem para a tela, olha só. Então, a lei de benefícios, pessoal, que a gente trabalha é a Lei 8.213, essa aqui, ó, Lei 8.213 de 91. E nessa lei, ela já traz do valor, olha, do cálculo do valor dos benefícios. Na seção 3, na subseção, ela fala do salário de benefício. Então, ela vem falando, olha, artigo 29, o salário de benefício consiste. O que é o salário de benefício? É o valor do seu benefício. Ele consiste no quê? Para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo multiplicado pelo fator previdenciário. Então veja que para os benefícios da linha B e C do artigo 18 do inciso 1, vamos lá no artigo 18 para a gente entender isso perfeitamente, artigo 18. Então, B e C. Então, para aposentadoria por idade e para aposentadoria por tempo de contribuição, o salário de benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo multiplicado pelo fator previdenciário. Veja que aqui, pessoal, não houve uma limitação temporal, é todo o período contributivo, tá vendo? E o inciso 2, para os benefícios que trata as alíneas A, D, E e H, do inciso 1 do artigo 18, vamos lá ver então, A, D, E e H, a aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio doença e auxílio acidente, então para esses benefícios, tá?
Vamos voltar lá, como que deve ser calculado. Na média aritmética simples, dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo. Volta aqui para mim. Então, aqui a gente já vai responder o primeiro passo. Quem tem direito de fazer essa revisão? Todos os segurados, aposentados de novembro de 99 até novembro de 2019, que sejam aposentados por invalidez, que tenham aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, auxílio acidente e auxílio doença. Então, para todos esses beneficiários que receberem esse tipo de benefício, têm direito à revisão da vida toda, que é a inclusão de todo o período contributivo junto ao cálculo da sua aposentadoria. Então veja que o que eu acabei de ler para você, está lá no artigo 29, inciso 1 e 2, da Lei 8.203 de 91, anota isso, é a regra definitiva, é assim que teve. Ao longo do tempo a gente teve problemas inflacionários gigantescos e para controlar isso, né, os problemas inflacionários, a gente teve a publicação da Lei 9876 de 99. Essa lei de 99, que é depois de 91, ela trouxe uma regra de transição para aplicar o fator previdenciário, para ajustar aí os valores do benefício, né, para a pessoa receber, na verdade, é para receber menos o fator previdenciário, né, para fins de seguridade social, e também para incorporar os períodos de 94 para frente. Por quê? Porque acreditava-se que no longo do tempo, né, a pessoa, quanto mais velha ela ficasse, mais ela iria aportar com o INSS. E não necessariamente é isso que acontece. E aí foi editada a Lei 9876 de 99, trazendo a regra de transição. Então, a 8.203 de 91 traz a regra definitiva, que eu acabei de ler para você, e agora a gente vai entender o que fala a regra de transição, que é a Lei 9876 de 99. Vamos lá para a tela para você entender. Então, a Lei 9876 de 99, lá no seu artigo 3º, deixa eu pegar o artigo 3º aqui, ela trouxe uma nova redação referente aos cálculos dos salários de benefícios. Então, ela fala o seguinte, olha só, na tela comigo, artigo 3º. Para o segurado filiado à Previdência Social, até o dia anterior à data de publicação dessa lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário de benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência juro de 94, observado o disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 29 da Lei número 8.203 de 1991, com redação dada por essa lei. Então, observe que aqui ele fez uma limitação temporal. Olha só, a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a no mínimo 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 94 e ainda deve ser observado a Lei 8.203. Então, volta aqui. Então, observa-se que a Lei 9876 de 99, que é uma regra de transição, ainda assim, ela já trazia que deveria ser observado o artigo 29 da Lei 8.213 que eu li para você. Só que o INSS não fazia isso. Ele aplicava para todas as aposentadorias que foram concedidas depois de 99, pegando sempre 80% das maiores contribuições com início em julho de 94. O fato é que muitos segurados da Previdência Social tinham as suas contribuições maiores anteriores a essa época. Tinha um período de épocas, pessoal, que a contribuição era vinculada a salários mínimos. Então é muito comum você ver, não, eu pagava por 5 salários mínimos, por 10 salários mínimos, por 20 salários mínimos. Muitos segurados pagavam por valor exorbitante de previdência anterior à regra. E aí, para esses segurados que tinham esses valores altos anteriores a julho de 94, eles foram totalmente prejudicados, porque a regra de transição fez esse início de contagem a partir de julho de 94. Então, você entendeu o que é uma regra definitiva, qual é a regra definitiva e qual o fundamento? Artigo 29, Lei 8.203 de 91. Regra de transição, Lei 9876 de 99, lá no seu artigo 3º. E o STF definindo da possibilidade de aplicação da regra definitiva, ao invés da regra de transição, você agora passa a ter direito de fazer essa revisão para verificar se é viável ou não, né? Fazer os cálculos aí primeiro, a incorporação de todos os seus salários de contribuição aí para aumento do teu salário de benefícios. Então busque um profissional de sua confiança para ele estar te ajudando nesses cálculos aí certinho. Não faça isso sozinho porque pode prejudicar.
Ficou com mais alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários para mim do YouTube, que eu quero ir ajudando você nessas questões e nessas dificuldades que você possa vir a ter aí referente a isso, tá bom? Então comente aqui para mim, veja o que você achou dessa decisão do STF, entenda se você tem esse salário de contribuição maior ou não, e se você tiver mais alguma dificuldade, coloque aqui que eu vou estar te ajudando, tá bom? Vem com a gente que na próxima semana, né, a gente tá por aqui, e quinta-feira agora tem vídeo novo também. Até lá, tchau!